Fala, meus amigos. Estou aqui com o dedo levantado que vou fazer aqui agora para vocês a análise especial da Vale 3, que está hoje gerando um sinal de rompimento interessante, uma boa alta aí dentro do pregão dessa sexta-feira, dia 17 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. E aí, será que vai? Será que volta rápido? Até onde vai? Se a gente não vai ter a resposta com certeza até onde vai, ou enfim, se vai voltar já imediatamente. Mas o que é mais interessante fazer nesse momento em relação à Vale 3? O objetivo dessa análise especial é esse, independentemente se é para longo prazo, médio prazo ou curto prazo, qual é a minha avaliação em relação a esse ativo e tentar te ajudar de alguma forma, enfim, contribuir de alguma forma na sua tomada de decisão, se compra, não compra, se vende ou não vende, segura mais um pouco. Vamos lá, vamos começar essa análise. Vou aqui colocar na tela para vocês o gráfico aqui da Vale 3. Lembrando, como eu falei, eu falo na análise, eu falo para diferentes perfis de investidor. Perfil no sentido de prazos, desde quem está lá no longo prazo até o curto prazo, ou seja, eu vou lá do gráfico anual até o gráfico diário, e aí dando ali as minhas avaliações a respeito. Espero contribuir e lembrando, se for útil para você, deixa um like, deixa um joinha aqui nessa análise especial da Vale 3, compartilha também com pelo menos uma pessoa, agradeço demais, logicamente, se você achar que esse conteúdo é útil para mais alguém. Vamos lá, no gráfico anual a gente ainda tem esse ativo dentro de um contexto de alta, dentro de uma tendência de alta. Esse aqui é o gráfico anual, barras aqui para cima, mas passando por um processo de correção. Que se eu for considerar esse movimento aqui, ó, essa duração desse movimento no gráfico anual, foram ali quase 8 anos, essa subida aqui de 5 anos, a gente já tem 3 anos aqui de forma mais lateral. Poderia ficar mais tempo enrolado aqui, testar a média para depois gerar um sinal de alta. Poderia no sentido não que eu estou torcendo para isso, mas se ela fizer isso, tá tudo certo. Se ela ficar mais enrolada aí durante algum tempo, tá tudo certo em relação a Vale 3. Então, por aqui, se eu olho para cá, o movimento está lateral, está fazendo a correção no tempo em relação ao último movimento de subida, não está maduro o suficiente já para começar a subir. Então, para eu buscar uma entrada de prazo que me apoie um pouco mais para o longo prazo, eu teria que ter alguma sinalização positiva no prazo menor. Então, vamos dar uma olhada no prazo menor, no quadrimestral. Aqui, para quem gosta de figura, né, está formando algo semelhante aqui, uma flâmula, mas não gosto muito do que está acontecendo ainda aqui não. Beleza, está se recuperando aqui agora nesse quadrimestre em cima dessa média móvel aqui exponencial de 10 períodos, que está bem lateral. Então aqui eu não consigo ainda ver assim, nossa, já está maduro para disparar para cima. Em termos de tempo já está maduro, poderia romper, mas a forma como está subindo, depois que fez essa mínima aqui, não me agrada muito. Então, assim, aos poucos ela pode indicar justamente uma correçãozinha um pouquinho maior pelo gráfico anual, de poder ter algo aqui mais para baixo, mas não tem esse sinal ainda, eu vou mostrar isso para vocês. Mas o fato é, a tendência de prazo mais longo, para quem está comprado na Petrobras, visando prazo aí de alguns anos para frente, é de alta? Só muda se ela vier aqui para baixo dessa mínima, se ela perder essa mínima aqui, ó. Se ela voltar para baixo desse patamar e ela muda essa característica, voltar para baixo dos 21,61, está lá em 65, então menos provável isso acontecer. Já tem um sinal claro de subida aqui? Ainda não, mas está ali, como está em cima da média, né, observe o que aconteceu aqui para trás, ó, testou a média e gerou um movimento para cima. Primeiro, rompeu aqui uma barreira importante nesse movimento de subida, volta, testa o nível de suporte junto com os fundos anteriores e dispara para cima. De novo, está na região de suporte. Pode ter uma correção um pouco maior? Sim. Se eu pegar aqui a retração desse último movimento de subida, pode voltar aqui, já bateu nos 38,2% de retração, pode voltar até um pouco mais, voltar nesse patamar ou vir aqui embaixo. Não tem nenhum sinal claro aqui que é para vir aqui para baixo, tá? Só um movimento, por enquanto, segue lateral e também nada. A única coisa que apoia ir para cima é a tendência de alta e a média, o preço está escorado ali em cima da média. Então, tem um motivo já de saída dessa ação para quem está comprado no prazo maior? Não, não tem. Tá? Não tem, ou seja, pode manter aí a posição comprada no ativo. Pelo gráfico mensal, dá para perceber, já olhando ali no gráfico anual e quadrimestral, eu olho muito mais a tendência de longo prazo. Quando eu venho para o gráfico mensal, eu estou olhando mais uma tendência ali de médio para longo prazo. E aqui, ó, uma lateralização com o formato de um retângulo mais claro, e agora no final, vindo mais para uma formação dentro desse retângulo de um triângulo aqui simétrico. Deixa eu até colocar aqui a linha nesses últimos fundos aqui desse triângulo,
colocar aqui uma linha assim, ó, daqui para cá, vou passando aqui, principalmente aqui nesse ponto, beleza? E a outra aqui daqui para cá. Então a gente tem algo semelhante aqui, temos um sinal de alta em cima de um nível de suporte, em cima dessa região aqui inteira de suporte, perto dela, né, não necessariamente batendo exato nela, e gerando sinal de alta aqui, tentando vir a fechar acima esse mês de maio, acima da média, que apontaria para buscar essa região aqui. Tá? Tem algo também, claro, poxa, Dalton, mas tem um fundo aqui apoiando compra. Então, se eu fosse comprar esse ativo, com base nesse sinal de alta, pensando em tentar pegar um movimento de alta aqui para essa região dos 74, ou mesmo nessa região aqui desses topos mais altos, aqui nesse patamar aqui, ó, em torno ali dos R$ 85, eu colocaria pouco capital, não arriscaria tanto, tá? Mas daria para arriscar por conta da formação de um fundo ascendente aqui no gráfico mensal, mas dentro de uma indefinição. A tendência, então, do gráfico mensal, apesar de estar ainda dentro de toda essa estrutura muito forte de alta, desse movimento muito forte de alta, para mim ela, como está muito tempo aqui de forma lateral, ficou mais indefinida no médio para longo prazo. E dentro dessa indefinição, o que é mais interessante, se fosse para arriscar compra, arriscar mais próximo possível da região de suporte dessa indefinição. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais distante, mas ainda mais próximo do suporte. Então, qualquer entrada que for feita para o médio e longo prazo, primeiramente, buscando 74, a gente tem um espaço de 12%. Para cá, para o stop, seria de 10%. Então, a relação risco-retorno para esse topo já não favorece tanto. Então, menos capital e, quem sabe, busca ali uma relação risco-retorno mais satisfatória lá na região dos 85%, que daria uma faixa ali de uns 26%, 27% para essa faixa de 3 topos ali anteriores. Então, de maneira geral, aqui também no gráfico mensal, para quem está comprado no papel, não tem motivo de saída. Está trazendo até a oportunidade de colocar um stop nessa posição abaixo dessa região de fundo, ou seja, ali na faixa dos R$ 59,35, que depois dessa sinalização de alta, se ela não fluir muito e ela voltar forte para baixo dessa mínima aqui, a probabilidade dela vir a perder esses fundos aqui vai aumentar. Vai aumentar razoavelmente com base no que eu falei lá no gráfico mensal, dele poder escorregar um pouco mais até a média, que nesse momento está lá na faixa dos R$ 52. Seguindo para falar aqui da Vale 3 pelo gráfico semanal, já falando de curto a médio prazo, o que ela está fazendo nessa semana? Ela está tendo uma alta aí de 2,49%, a gente está se aproximando do fechamento da semana. Ela veio para gerar um topo aqui, ó, e reverteu esse topo. Isso gera uma expectativa que ela possa ter mais 2 novas máximas aí, pelo menos. A expectativa seria essa. Qual o desafio dessa ação? Aqui para trás, ó, ela tinha ali uma região de topo, que ela pulou isso aqui, que era para funcionar como suporte aqui, ela pulou com gap. Então essa faixa de preço é uma faixa que a gente dá para ficar de olho aqui para frente, em termos de resistência. Aqui dá para ver que ela testou aqui nesse ponto e perdeu força. Veio aqui para baixo, ela está de novo entrando nessa região. Há uma região ali, falando de valores aqui desse gap, a região do ponto mais alto 67,58 até os 62,73. Então ela está nessa faixa de preço aqui agora. Onde é a resistência mais importante dessa ação aqui, falando em termos de fundos mais próximos, fundo ao topo mais próximo, o primeiro ponto está aqui nessa máxima, que aqui vai ser mais visível pelo gráfico diário, em torno de 66,11. Aqui seria o outro ponto da região de fundo anterior, que é a região que começa na faixa dos 68,70, até eu tenho comentado isso, dos 69 a 70 reais, se ela romper essa barreira dos 65,18, ela tende, ou tem, pelo menos a resistência mais relevante vai estar aqui nessa região. Então aqui seria a região mais relevante. Será que tem outro patamar de resistência? Aí a gente usa aqui os números do Fibonacci para verificar se a gente tem outro patamar coincidindo aqui, ó. Então dá para perceber que o início dessa região de fundo aqui vai coincidir com a região de 61,8% de retração de todo esse movimento aqui de baixo. O fato é, a gente tem o que eu gostaria de destacar aqui. Poxa, tá gerando sinal de alta, beleza, tá gerando sinal de alta, mas se eu pegar aqui o tempo que tá levando para chegar nesse patamar de 65,89 e o tempo que levou para cair para cá foi bem mais curto aqui do que foi esse movimento. Então, ainda não consigo visualizar algo tão forte para cima, mas tem um sinal de alta que no curto prazo apoia ter algo mais para cima, desde que, principalmente, não retorne mais para baixo dessa semana. Então, quem está comprado pelo gráfico semanal, colocando ali em um position trade, não
eu manteria um stop aqui abaixo da mínima desse candle, 63,45. Seria o stop que eu colocaria, porque depois de ter essa sinalização, se volta aqui uma semana e perde essa mínima, voltando para baixo das médias, já não seria uma operação que ficaria interessante. Outro ponto para você destacar é, dessa máxima aqui, até para desse último movimento inteiro de queda, basicamente ele levou aí na faixa de uns 12. Se eu pegar aqui desse candle, vai ficar aqui na casa, deixa eu só cancelar isso aqui, na faixa de uns 10 candles, mas pegando essa máxima aqui, de 10 para 12 barras. Daqui para cá a gente está tendo 9 barras, então daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais maduro, né? Por exemplo, aqui mais umas 2 semanas, pode ficar mais maduro para poder ter um movimento para baixo. Então, quais são os pontos que a gente tem que avaliar aí? Eu já mencionei ali aquela região do gap, verificar o comportamento do preço e principalmente quando entrar nessa região dos 50 a 61,8% de retração, R$66 e 65 centavos, 68,50. De maneira geral, enquanto se mantiver acima aqui, eu vou até mostrar no gráfico diário, quando mantiver acima desse patamar dessa mínima aqui, dá para manter a compra aí pelo gráfico semanal. Veio aqui, gerou mais 2 semanas, já gerou um sinal de topo importante, fez nova mínima, pula fora dessa posição. Tá? Porque eu estou mencionando isso, a gente faz análise todos os dias aqui de Vale 3 na análise de fechamento pregão, mas essa é a análise mais completa, focando aí no longo prazo, médio, longo, ou seja, para se olhar para essa análise, ela durar um pouco mais tempo, até passando por todas as periodicidades aqui possíveis dentro do que eu costumo avaliar. Pregão de hoje, ela está subindo aí 1,53%, já tem ali uma boa alta, ó. Boa alta, rompendo aqui esse patamar, alta de 1,53%, pivôzinho de alta, a tendência é de alta no curto prazo. Eu mencionava o tempo inteiro essa região de 64, 76 a 65 reais, tinha que romper essa barreira, está conseguindo fazer isso hoje. Então, para quem está comprado, para quem comprou esse rompimento, um ponto de colocar o stop abaixo da mínima do pregão de quinta-feira. Se quiser um stop mais curto, se quiser um stop mais longo, abaixo da mínima aqui desse candle, que seria o stop lá do gráfico semanal. Quais são as outras alternativas de entrada? Dalton, sem comparar esse ativo aqui, ó, o stop já vai ficando um pouquinho mais caro. Dalton, eu poderia botar o stop aqui, mas ele fica mal protegido, né? Não gosto muito não, a não ser que seja abaixo desse fechamento aqui, ó. Pelo menos aqui seria um gapzinho ali de alto no gráfico 60 minutos, ó, abaixo desse fechamento. Porque aí sim, se voltar aqui para baixo, devolver tudo, voltar aqui para baixo, beleza. Se fosse comprar aqui, tentar pegar um movimento maior de alta. E pegando aqui esse último movimento de correção e fazendo um espelhamento dele aqui para cima, deixa eu só colocar aqui o imã, fazendo espelhamento desse movimento aqui para cima, para ver onde é que pode buscar essa 66,95, que já vai ser aquela região dos 50% de retração que eu mencionei lá no gráfico semanal. É um ponto para se avaliar. Outra forma que a gente tem que para projetar aqui seria essa aqui, deixa eu só colocar aqui para cá, esse para cá, uma projeção alternada desse último movimentozinho, esse último movimento aqui. Então a gente teria aqui, ó, 66,75. Então essa região 66,75 a 67 reais, arredondando aqui, já é um nível de avaliação importante. Então entrar comprando aqui a relação risco-retorno só vai fazer mais sentido se entrar comprando agora, né? Então vai fazer mais sentido se for para buscar a região dos 69 a 70 reais, que dando um zoom menos, ó, lembrando o topo que eu comentei que seria mais visível no gráfico diário aqui, e a região que eu mencionei é essa aqui, ó, principal essa aqui. Tem um topinho aqui no meio do caminho, mas essa região lá do 68,50 é o que, ó, até a retração, até a expansão lá de 161,8 já coincide com aquela região de retração de 61,8% do Fibonacci. Então, de maneira geral, é o seguinte, nós temos motivo de saída da Vale 3 para quem está comprado? Não, não tem. Nenhum prazo operacional tem motivo de saída. Mas não também tem uma expectativa de que, nossa, agora o papel vai rasgar para cima, vai lá para a faixa dos 80, dos 75, 80 reais, enfim, não tem ainda uma sinalização tão clara para isso, ou seja, graficamente não consigo ver isso. O fato é que, nesse momento, ela está mais alinhada para buscar operações de compra. Enquanto ela continuar gerando sinalização de alta aqui no gráfico diário para cima dessa região que ela rompeu aqui, fica mais para se buscar compra em cima desse papel. Tá? Então, o gerenciamento de stop, tentando buscar a compra, pode ser pelo gráfico de 120 minutos, falando já de operação de swing trade, seja pelo gráfico diário 120 minutos, sinalização de alta aqui fica mais para buscar a operação de compra. Então, mencionei várias alternativas aí, pontos de stop, possíveis objetivos em resistências mais acima. É isso, espero ter contribuído aí com vocês em relação com essa análise aqui especial de Vale 3. Se você curtiu,
deixa um joinha aí pra gente, comenta aqui embaixo e compartilha aí esse vídeo, eu agradeço demais. Um grande abraço, um excelente final de semana para você.